Terminou a sessão e a galera ficou, né? Vai mal. Eu desisto. Tava A minha lá. carteira nunca foi assinada. A minha nunca foi. Eu tirei com 14 anos e tá em branco até hoje. Dificilmente ela vai ser preenchida. Vamos queimar a nossa carteira de trabalho. Eu ia trazer isso que eu esqueci. Pra mostrar que é verdade mesmo. Infelizmente. Mas essa carteira em branco, né? Essa não só essa, assim, uma porrada assim, uma atrás da outra, que você traz assim, nos filmes. E eu fiquei esses dias vendo também, assistindo os outros que você manda já há bastante tempo, né, com o coletivo, com o qual, que é interessantíssimo assim, o trabalho de vocês, desde 2013, que você, acho que foi o primeiro ano que você mandou pra cá. Foi 2012 o primeiro ano. 2012. Igual ele formou em 2011. Aí já começou a mandar filme, já na ousadia. Primeiro ano de trabalho já, né? Vocês montaram qual em 2011? 2011. E são 8 pessoas? Ah, pô, começou com muita gente, aí as configurações mudaram, né? Saiu gente, entrou gente, hoje são 5. 5 pessoas. Você, a Bianca, Bianca que Muniz, infelizmente não pôde estar aqui. Ela co-dirigiu o Regresso ao Saturno e tá nos outros filmes também. Tá no Nomato. Queria muito ter conversado com ela pessoalmente. Escrevi pra ela pra Foi. gente trocar uma ideia. Ah, legal. Em breve. Sim. Quem sabe, assim, lá. eu quero sair daqui, eu não aguento mesmo. E aí, em 2013 também foi quando eu comecei a trabalhar no Mostra Filme Livre. Então, eu acompanhei, eu já venho assistindo os filmes, e em Belo Horizonte, principalmente, que lá eu fiz 2 anos de produção, e também fiz a projeção também em um ano. Então, e o Gabriel comentando, eu quero também sobre os filmes. Mas tem uma coisa assim, numa urgência, de fato, assim, uma coisa que pulsa, que atravessa, que dá vontade também de sair correndo, de arrancar roupa e que fazer, né? Tipo, dá você traz assim, né, muito contemporâneo, são questões que pulsam e muito presentes todo mundo, né, muito urgente. Então eu fiquei com essa coisa assim, né, de como que surgiu assim, como que vocês falam assim, vamos trabalhar junto para lidar com essas questões políticas, econômicas, sociais que pulsam, assim, né, que estão aí dando na nossa cara, e fazer cinema e de alguma forma sobreviver e respirar nesse turbilhão de enfim, né, enfim, atrocidade e retirada de direitos e como que vocês, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de trabalho. Você escreve, dirige, monta, né? Mas como que você trabalha em coletivo, assim? Porque não é fácil, assim, né? Tipo, não sei, quero que se diga, na verdade, né? Não vou falar da minha experiência, mas... E também de você estar na frente da câmera, assim, como que você, a partir do momento que você teve a ideia, assim, eu quero falar sobre isso, filmar, trabalhar esse conceito, essa ideia, e como que eu trago as pessoas para trabalhar junto comigo, e se você desde o início já pensou, eu quero estar ali, ou você ter outras pessoas, você pensou em outras pessoas ou não? Como que vocês trabalham juntos? Como que esse processo, e por que você decidiu, assim, dar cara a tapa, assim? Processo de tentativa e erro, assim, desde o começo, né? Quando a gente montou o coletivo, tava todo mundo bem feliz, assim, com o que estava fazendo, como as coisas estavam organizadas lá em Salvador para quem queria fazer cinema e tal. E
Eu tinha algumas experiências também com set grande, né? Trabalhei com direção de arte em curta grande, com dinheiro de edital, não sei o quê. Era um grande inferno, você ficava muito infeliz no set, falava, é isso que é cinema, essa galera correndo mal-humorada, tem tempo pra fazer nada, tem que fazer um take e acabou. Você não pode falar com ninguém, tem uma coisa hierárquica, escrota. Eu falei, chato, que merda. Fiquei meio desanimado, assim. Isso nos primeiros anos de cinema, eu fiquei, não sei se é pra mim, sei lá, eu vou virar escritor, sei lá. E aí, mas eu já tava na faculdade de cinema, fiz publicidade primeiro. Aí eu falei, vou entrar em cinema, vai, sei lá, né, vamos estudar isso, ver um filme bom na faculdade. E aí foi massa, que eu conheci uma galera que tinha mesmo ranço, assim, tipo, pô, que merda, né, essa galera de cinema é da faculdade. Na faculdade. Pô, chato, né, pô, sei lá. E aí, que era o Ramon Coutinho, Danilo Bellino, e a Bianca Muniz, que era minha companheira e fazia filme comigo paralelamente. Assim, a gente tinha um duo, vamos dizer assim. Aí juntou eu e Bia, que a gente já tinha uma coisa meio informal assim, de fazer filme, com o Ramon e o Danilo. E aí, mais duas pessoas que saíram. Não vou falar muito nome que vai confundir, né? Enfim, mas vou falar quem tá até hoje, assim. Eu vou falar da galera, é chato, né? Vou falar dele, vou falar. Tinha um cara chamado Luan Santana, o nome dele é esse mesmo. Luan Santana Marques e Francisco Gabriel Rego. Essa foi a primeira formação do qual foi eu, Ramon Coutinho, Bianca Muniz, Francisco Gabriel Rego, Luan Santana Marques e Danilo Bellino. Primeira formação do qual, só tem homem, né? Foda. E aí, depois de um tempo, aí foi entrando e saindo. Entrou o Álvaro Andrade, que co-dirigiu Nova Melancolia, ficou 2 anos, foi pra Argentina, saiu. Entrou Carlos Baumgartner, que tá até hoje, que é o cara que faz a cena do Mamata comigo no bar, um barbudo, gordinho careca. O Carlos tá até hoje, entrou em 2012. Aí saíram Luan, Chico, Bruno Guimarães entrou e saiu, que é um ator, tá aqui no Rio, eu acho que ele mora até aqui. E agora entrou Leon Sampaio, que também é realizador. Hoje em dia a formação é Marcos, né, Bianca Muniz, Ramon Coutinho, Danilo Bellino, Carlos Baumgartner e Leon Sampaio. Essa é a formação atual. Mas aí é doido. Que, como eu falei, tentativa e erro, descobrir os processos, né? Nesse período todo a gente fez, vamos fazer filme só entre a gente? Como é que vai ser? Vamos chamar parceiros, a gente vai, cada um dirige um filme e vai realizar, não sei o quê. E aí foi doido, que no ano passado meio que a gente rompeu com isso, eu particularmente rompi com isso, que eu fiz a Nova Melancolia com o Álvaro, que é um cara que saiu do coletivo, que está afastado da gente há uns 4 anos. E o Mamata, ele foi quase co-dirigido, só não foi porque a Amanda Derruska, que talvez chegue pro debate ainda, tá chegando talvez. E chamada Cidades Separadas, mas a Amanda escreveu e montou comigo, o Mamata. Que foi muito isso, assim, de conhecer pessoas em festivais. Aquela música do final do Mamata ali, que tem um pessoal cantando no carro, a Gabriela Richter Lamas, também é realizadora. Também conheci em festival. Aí comecei, a partir do ano passado, assim, olha só, falei nela, Amanda Derruska. Na hora certa, velho. Pode chegar, tô falando do Mamata, do processo. Maravilha, posso chegar. De processo de encontros e de parcerias, tô falando isso agora. E deve estar plaquinha. E aí, enfim, aí essa coisa tentativa, nos primeiros anos era muito fechado, vamos fazer filme só a gente, porque ninguém presta, a gente é legal. Isso aqui, aquela coisa. Aí começou, mas a gente é meio cagado no som, tem que chamar alguém pra fazer som, né? Até a gente aprender a fazer as coisas e tal, direito. E aí, muito isso. Aí nesse processo de tentativa e erro, de fazer um filme, tá bom ainda. Teve aquela primeira etapa de, porra, é horrível, sexo filmagem, não presta. Aí depois, porra, mas mesmo assim os filmes estão ruins ainda, né? O que é que eu tô fazendo de errado aí? Aí eu fiz um filme chamado Frio Velho e Ruim, que eu atuei. Alguém viu o filme? Alguém fez, E aí que nasceu o Joda nasceu nesse curto aí. Porque tava assim, tá uma merda, eu não consigo chegar no set controlado e ter que fazer a cena naquele tempo ali, não sei dirigir ator, não sei fazer nada. Eu vou tentar fazer o filme sozinho agora, atuando pra ver se rola, assim. Então sempre assim, tentativa e erro, não sei o quê. Aí fiz o Feio, gostei do filme. Aí desde então comecei a fazer filme atuando, assim. Alguns curtos, assim. Aí por isso que rolou, e tem rolado, assim, eu tenho me sentido bem. Eu quero começar a expandir, atuar, mas também voltar a ter atores comigo, então fazer, enfim, não sei. Aí foi esse processo, assim. E aí, nesses 3 filmes especificamente, o Álvaro já tinha um contato, assim, que era do qual
ele tinha essa ideia, quando ele saiu do coletivo de fazer a Nova Melancolia, era um outro filme. A gente terminou em 2016, finalizou em 2017 a montagem. E o Mamata, o regresso foi um processo também com Bianca, que eu tinha começado em 2014, a gente, vamos filmar, a gente brigando nos casamentos dos amigos, tá todo mundo casando, nossos amigos estão todos casando, né? E a gente terminando, a gente, vamos filmar nos noivados, nos casamentos, a gente brigando, as pessoas felizes, declarando. Aí eu vou fazer uma música super triste, assim, e aquele cara que canta é o irmão dela, aquela música é dele, assim. Eu falei, vou fazer uma música super triste, o contrário da música dele, eu vou cantar, assim, tudo vai mal. E aí a gente fez o filme também em 2016, e Mamata, comecei com aquele processo ali, de fazer as primeiras cenas, fiz a pedalada com a Bianca, aquela cena da pedalada, aquela sequência ali. Só que eu não sabia como terminar o filme, estava meio estranho, não sabia como fazer. O filme tinha um título muito escroto. E aí eu fui exibir um filme em Fortaleza, na sessão no filme da Amanda. Aí tipo, a gente se deu bem, começou a trocar ideia. Eu falei, tô com um filme pra terminar, mas não sei. E o filme dela tinha pouco a ver assim, com as coisas que eu estava fazendo. Pessoas jovens tristes, assim, sem rumo na vida e tal. Aí comecei a falar pra ela da ideia do filme, eu falei do título, ela falou, primeira coisa, o título é muito ruim. Aí eu falei, essa pessoa que eu acabei de conhecer tá falando disso. E aí foi muito doido, a gente começou a trocar ideia, trocar e-mail depois, cada um na tua cidade, assim. E aí acabou que a gente terminou o roteiro junto, né? Tipo, era meio que um final muito diferente, assim, né? Tipo, e aí a partir dessas conversas com a Amanda, eu terminei o filme. Filmei muita coisa entre maio e julho, que foi o tempo que a gente se conheceu no festival. Então, você já tinha trabalhado no filme, Mamata, você chegou no Mamata tinha coisa filmada, tinha um roteiro, mas assim, não ia pra lugar nenhum, assim, sabe? Tava meio... Tinha muita coisa filmada, tinha pedalada filmada, mas muita coisa, não tinha final, sabe? Enfim. E aí, nesse processo a gente terminou o filme, por roteiro, por mensagem, por Skype, por celular de roteiro, de conversar. Aí eu filmei umas paradas, conversava com ela. Um processo muito louco, assim. Depois a gente montou junto. Tipo, 3 dias a gente mandou a mandar pro Brasil, tem que mandar pro Brasil. E a gente mandou pro Brasil no último dia, velho, não foi? No último dia a gente mandou pra Brasília. Aí rolou Brasília, aí eu falei... Aí foi uma sessão lá, foi incrível, né? A sessão em Brasília foi... A galera riu muito, assim. E aí depois do filme eu falei, pô, a gente não sabia esse filme, esse cara reclamando aí, Levi, Boi, pros Estados Unidos, Sabrina, que é isso? Tá ligado? Aí rolou. Mas aí cada processo é um processo, né? Coisa, Nova Melancolia é muito eu e Álvaro só, assim, inspiração nossa, de rir pra caramba em Skype, tipo, véi, que maluquice é essa? Aquela cena do videogame lá, a gente vai cagando de rir, assim, conversando da cena. Processo muito livre, assim. O regresso também, eu e Bianca, muito processo, assim. E o Mamata foi uma coisa maior, foi a primeira parte com o Qual e a segunda parte muito com a Amanda, assim. Então cada filme é muito, sempre com parceria, assim, né? Por mais que pareça que os filmes são muito artesanais, atuando, fazendo as coisas do autor, né, que tá ali na tela e dirige, mas eu não consigo fazer nada assim, mas parcerias de verdade, assim, não. Uma pessoa muito próxima sempre, assim. É o Álvaro na Melancolia, a Bianca no Regresso e a Amanda no Mamata, assim. Eu preciso muito tretar com alguém, entender com alguém, assim, as coisas e ter crise com as pessoas, com alguém específico, assim. E aí passar por um processo pro coletivo. Todos os filmes eu mostrava pro coletivo, os cortes, o roteiro e tal. Mas um processo, um período mais que se divide com alguém, assim, mais um duplo. Sim. Acabou que eu acho que a Amanda tinha dirigido uma mata, acabou que ela morava longe, né? Cidade separada. Não sei, né? Mas assim, acho que foi mais isso. E aí, mas eu gosto muito, acho que vou fazer só com direções a vida inteira. Esses filmes acho que faz sentido pra mim. E a coisa, acho que eu falei tudo, eu falei demais. Então. Manda, fala uma coisa. Você podia falar um pouco, assim, então, pegando esse gancho do Mamata, que é muito impactante, assim, é muito forte isso, é uma angústia, você tem um humor, assim, tem uma coisa engraçada, mas é porque tá tão aqui, é tão agora, é tão... que eu queria que você falasse um pouco também, assim, desse processo de ter trabalhado com ele, assim, como que você finalizou, assim, contribuiu para
fechar o filme. Você trabalhou na montagem também, né? Sim. Tá funcionando? Tá. Vocês já se conheciam antes? Não, foi num festival, foi nesse período de finalizar uma hora. Conheci exibindo um filme meu e do Pedro, ele estava exibindo o Ótimo Amarelo. Que é ótimo. E... Ai, desculpa. Eu queria que você falasse como que você entrou para fechar assim, a sua contribuição assim, no processo do filme, já que ele já tinha encaminhado bastante coisa, vocês se conheceram e aí você assistiu um corte. Assisti um pedaço, né, porque ainda não tinha um corte assim quando eu conheci. O Marcos, quando ele começou a me falar do... Não, nem tinha corte, quando a gente se conheceu não tinha corte. Não tinha corte, exatamente. Tinha um roteiro e algumas coisas filmadas. Tinha um roteiro e algumas coisas, exatamente. Desculpa, gente, eu tô muito doente. Já tá com a virose braba aí. Mas, então, o processo de vocês mais foi pela internet, vocês trocando ideia. No começo. Foi pela internet. O Marcos tinha muito... Eu moro em Brasília, agora eu tô morando entre Brasília e o Rio, na verdade. O Marcos tinha, assim, muito dos monólogos, das falas mesmo do Mamata, enfim, tudo estava escrito. A minha contribuição acho que foi mais no sentido estrutural, assim, do filme, sabe, de organização. E que meio que, enfim, vocês confundem um pouco entre o roteiro e a montagem, até no sentido do filme ser um desses filmes que você vai filmando e vai construindo ele a partir das coisas que você filma, e depois você filma mais e tal. Essas coisas ficam meio juntas, né? Então, foi mais nesse sentido. E o que você falou da angústia, eu estava pensando nisso quando eu estava assistindo do Kyoto. Eu estava lembrando, né, do processo. Eu não sei, eu acho que o Marcos compartilha desse sentimento, mas enquanto a gente estava fazendo o filme, eu achava um filme muito, muito triste, assim. E aí foi estranho, né? Tipo, foi bom, mas foi estranho. Quando a gente exibiu no Festival de Brasília, as pessoas riram muito, acharam muito engraçado, foi uma coisa muito eufórica, assim. E eu ri do filme também quando assisti lá, mas assim, enquanto a gente estava fazendo era muito deprimente, era um sentimento um pouco diferente. É verdade. O prazer, assim, veio depois, assim, não durante o processo? Não, pra mim não. Pra Marcos talvez seja um pouco diferente, porque ele, né, tava lá. Algumas coisas eu sabia que eram engraçadas, coisa da pedalada ali, do Davi Luiz, eu imaginei que... Não, a gente tinha consciência a gente sabia, disso, assim. mas assim, mas o resto foi muito mais do que a gente esperava, é verdade. São questões muito densas, assim, né, preocupantes e que, né, tipo, fecham, assim, o horizonte, assim, a perspectiva, assim, vai diminuindo as possibilidades. Onde foi que eu faço? Nesse momento, a gente tá fazendo um filme novo agora, e a gente comentou que... A Emma tá fazendo uns 3 filmes novos agora, eu tô fazendo uns 4. Vocês fazem? São quantos filmes? Assim, que eu vi lá no Hatch tem uns 10. O quê? De curtas, assim, produção de vocês, qual? Assim. Qual todo tem uns 20, né? Mas coisa lá, o Marcos mandava filme pra mostra antes do qual. Acho que sim, né? Nossa, que vergonha, cara. Cada trecheira, né? Nossa. Você não guarda essas coisas, não. Tá guardadinho. Em breve a gente... Já tudo da internet. Perdi. Outro filme. Sim. E a gente falou que talvez o Mamata agora não fizesse tão sentido, porque depois do assassinato da Marielle, né? Acho que virou uma chave, né? As coisas deram... eu não sei se tá mais pra fazer piada, sabe? Eu não sei. Não que o Mamata seja uma piada, é um estado de espírito, uma coisa melancólica, né? Eu não sei. Acho que o Mamata é muito pessimista, né? Tipo, é muito realista, né? É muito realista, e aí... Ser pessimista, ser realista hoje em dia, né? Tá foda, né? Verdade. Mas... a gente ficou meio em crise depois, não sei, porque... tá cada vez pior. Tá ficando perigoso, tá ficando muito estranho. Até um tempo atrás a gente ficava, tá foda, né? Tá difícil. Mas agora tá, tipo, tá acontecendo, tipo, vamos morrer daqui a pouco. Pois é. Desculpa aí, galera, bater a
na média também. Não abaixa, né? Vamos levantar aqui. E você tá vindo morar aqui, né? Tá. Fiquei nervoso. É, Vou tentar. Eu fico Encontra o caos. feliz ao mesmo tempo, assim. Todo Mas- mundo fala isso. maluco, né? O Eduardo Valente falou assim, você gosta de filmar na desgraça, você gosta de crise pra poder fazer seus filmes. Eu falei, Tá no lugar certo. Né? é isso aí. Do caos, de um É. furacão. Isso aí, isso aí. Vamos... Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Marcos, a gente teve recentemente, sei lá, talvez é possível pensar 2013 como uma ruptura em termos geracional que de algum modo se desdobrou no cinema, e a gente teve ali um certo período de filmes que tentavam assumir uma certa violência na sua forma e ter uma postura política que o cinema anterior, sei lá, o cinema, em larga medida, o cinema do afeto, não teve. Mas o que aconteceu posteriormente fez com que certas pessoas que fizeram filmes ofensivos naquele momento dessem uma recuada. Pode pensar, por exemplo, o Leon, por exemplo, ele fez aqueles filmes com Estelita, o último filme dele já é um filme mais pessimista, tem o Adlai Queiroz, na passagem do Branco Sai para o Era Uma Vez Brasília, tem, sei lá, o Tiago Mendonça do ZH em São Paulo, que fez um cinema político, e depois faz o Jovem Felizes, explicitando essa falta de horizonte político de transformação. Podia pensar outros filmes, sei lá, Proxy Reverso, que ganhou o prêmio aqui na Mostra Filme Livre, o Sub Bahia, enfim, um conjunto de filmes que ultimamente vem escancarando isso. Eu tive contato agora com teus demais filmes, só tinha visto Mamata, e não sei até que ponto isso permeia toda a tua filmografia, mas pensando nisso, até que ponto tu vê que esse gesto de explicitar uma certa impossibilidade de ação, ele pode em alguma medida reverberar alguma dinâmica de afetos capaz de transformar a situação. Eu digo como o filme pode, a partir do próprio ato de mostrar que não há o que fazer, ele de algum modo indicar um tipo de ação possível no meio desse vazio. Ou se não também. Eu digo, como tu enxerga o tipo de praxis política que teus filmes podem sugerir, ou se sequer passou pela tua cabeça? Não, eu tenho pensado bastante nisso, assim. Inclusive no filme que a gente está fazendo agora, né? De qual filme fazer nesse momento, assim, a gente estava conversando ontem até que... nessa época, pré-2013, tinha muito... Acho que tinha ainda também muito filme melancólico, né? Essa coisa do cinema do afeto, que a Amanda gosta muito disso, né? Cinema do afeto. A gente conversou até sobre isso, né, ontem. Também, Foi, né? Enfim, sobre o lugar, assim, de possível transformação, assim, ser esse tão... Mas que, de fato, que é profundo e que atravessa e que pode atingir uma dimensão, um lugar mais... Acho que mais revolucionário, de fato. O Gabray fala que o final do Regresso de Saturno é muito político. Trocar aquela lâmpada ali branca. Achei bonito essa fala dele. Mas então, tinha muito esses filmes, né? A gente tava naquela época ali, tá tudo bem, tá tudo legal, a esquerda tá no poder, um tempo, e aí, tá. Mas todo mundo tava meio, será que tá tudo bem mesmo, assim? Não sabia, né? E aí sai muito filme assim, todo mundo meio triste, né? Classe média triste, assim, melancólico, aquela coisa. Tirando talvez o Brasil S.A. foi um pouco depois, né? Mas enfim, não sei. E algum daqueles filmes assim, até 2013, tinha muito disso, né? As pessoas meio infelizes não sabem porquê, aquela coisa... Não era isso que a gente queria, não era isso que a gente queria politicamente no país, sei lá. E aí depois de 2013 veio aquela loucura toda, aí 2016 com a coisa do golpe, né, e tal, acho que as pessoas começaram a entender que, pô, realmente, não sei se faz tanto sentido mais ficar nessa melancolia, nessa tristeza só. Por mais que eu acho que você falou, na verdade, o contrário, você falou que você acha que os filmes estão ficando mais melancólicos, eu acho que... Eu não sei, cara, o Adlai fez o filme novo dele, é mais melancólico do que o Branco Sai, talvez, mas... Eu não sei se é necessariamente um recuo, sabe? Uma coisa de... As coisas estão piorando, então vamos fazer filmes mais tristes e vamos cada vez mais ficar mais...
Eu acho que é mais um retrato, assim, é mais uma coisa de mobilidade, mas que está preparando para uma ação que vai vir, falando especificamente do Adirley ali. Sinto muito isso, né? Que é um filme que está preparando para uma coisa que vem, assim, sabe? A gente está recebendo esse baque agora, a gente não sabe o que fazer, mas está preparando uma coisa que vai voltar, assim. Mas aquele final do Adirley, do Heróis Brasília, me passa isso, assim. Uma coisa que vai acontecer. E eu tenho sentido isso agora, pensando em novos filmes, porque a Mamata não aponta pra nada, o cara só tem fudido, tá tudo horrível, vou morrer. E os filmes novos eu tenho pensado nisso, assim, o que fazer, mas assim, sem aquela coisa de querer dar resposta e apontar nada, e nem ser político no sentido de é isso que deve ser feito, vamos para as ruas e tal, mas pelo menos tá tudo uma merda, e aí, sabe? O que esse cara faz com isso, assim? O que o personagem, o que o Jota vai fazer a partir disso, sabe? O que acontece, assim, né? Tão estarrecedor que, a princípio, ele pode paralisar, ele é capaz também de ser uma motriz e mover. Se eu fizesse esses filmes, eu sei o que aconteceria comigo. Tanto que eu botei filmar para não morrer. Pois é. Exatamente. Já que você não suicida, já que você não vai tirar a vida, não. Porque né? Pois é, assim, tá difícil, cada um com a sua sério. questão, assim, né? Isso é uma Total. questão muito profunda, mas já que não vou, então ficarei vivo. O que fazer, né? E no seu caso... Fazer muito filme. Tem mais 3 pra esse ano aí, vamos ver. Tem uma questão ali. Obrigado. Boa noite a todos. É uma pergunta técnica. Eu vejo que você, como ator, é extremamente espontâneo, né? Eu queria saber se você tem só uma espinha dorsal do que você vai falar como ator pronto e você improvisa 90%, ou se você tem 100% do texto pronto. E uma outra pergunta também que eu queria saber, se você modifica o roteiro de acordo com o feedback que você vai tendo das cenas que você vai fazendo, ou se você já tem todo o roteiro pronto e depois você filma. Massa. O roteiro vai mudando, sim. Tem um princípio, né? Tem um roteiro inicial, mas a gente vai filmando e vai entendendo e vai modificando, assim. Acrescentando coisas, principalmente acrescentando e modificando cenas. E como ator? Sim, como ator. Os diálogos, eles são até seguidos. Quase à risca, assim, né? Muita coisa assim. O diálogo vai falar isso aqui. Talvez eu não fale palavra por palavra, mas eu falo toda a intenção daquele diálogo ali, assim. Mas nada improvisado, assim. Realmente eu falo o que estava escrito, mas não é isso. É a ideia do texto. A ideia do texto. Isso te dá muita naturalidade como ator. Fica um ator muito bom. Assim. Obrigado. Eu fiz engraçado, que aí eu atuei no filme da Amanda, só atuei. Ela me chamou pra fazer um filme dela e só fiz Mas foi agora, pô. Fui agora, né? Ela tá no primeiro corte, fiz um professor de filosofia, que já é nada a ver com o Joder. Assim. Eu falei, sério? Ela, vai rolar, né? Não sei, como é que tá? Ela tá? Não vi ainda nada, tá rolando? Então tá. Mas massa. A Amanda já participou da mostra com vários filmes, né? Sim. Foi inclusive, eu tava lembrando porque o Marcos fez o Ótimo Amarelo e eu e o Pedro a gente fez o Fantasma, Cidade Fantasma. E aí esse filme passou junto, tipo, foi 3 festivais diferentes que ele passou na mesma sessão, assim, um depois do outro. E aqui na nossa família foi uma dessas sessões. É verdade. E a gente nem se conhecia. Por isso que a gente quis trabalhar junto, os filmes devem dialogar um pouco. Engraçado. Verdade. Alô? Alguém mais? Agora, especificamente sobre o Mamata, perguntar que se existe algum tipo de reflexão a respeito de... se existiu uma reflexão especificamente sobre uma certa modalidade de história do Brasil e que os acontecimentos ali vão, de algum modo, estar reproduzidos, porque é fantástico como o filme, quando coloca, por exemplo, a relação dele com o Levi. E, primeiro, uma relação baseada na ideia de favor, e segundo, uma relação de alguém que mora na cidade para alguém no campo. Eu pergunto isso e por quê? Porque a gente acabou de passar pelo fim de um modelo desenvolvimentista que, por incrível que pareça, foi baseado em commodities, ou seja, numa reprimarização do Brasil, em que o Brasil cresceu num modelo de crescimento que era o mesmo nosso do século XIX. Então, ou seja,
no momento que cai o mito industrialista, que cai a ideia de nação, que também está no filme a partir dessas chaves do Davi Luiz, do Ayrton Senna, tudo isso parece que de algum modo, não sei se até em que medida isso existiu enquanto um projeto de vocês fazendo o filme. Acho que de algum modo existe uma alegoria profunda aí de Brasil. A gente até conversou, mas muito rapidamente por e-mail, quando eu te falei do filme, e falava isso, que a gente lá em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, a gente viu o filme, discutia muito isso, principalmente a coisa de como a relação de favor que o Machado de Assis coloca ali nas obras dele, ali nos livros retratando o Brasil do século XIX. Então o filme pega e reproduz isso, ou seja, como alguém de uma classe não abastada só pode ascender socialmente a partir de uma relação baseada no favor, ou seja, aquele pessoal só vai virar empresário porque em dado momento receberam ajuda e a partir daí vão conseguir. Então, nesse sentido, existe uma potência gigante assim, no filme, como ele consegue sintetizar uma certa história do Brasil e acaba, se a gente vive em um período em que essa ideia de síntese está um pouco para trás, ou seja, a gente tem muito mais filmes ligados a análises específicas ou relações pessoais mais particulares, a gente tem de algum modo também essa tentativa de o cinema contemporâneo tentando fazer isso. Tu falou do Brasil S.A., é um bom exemplo assim, de outro filme que tenta pensar assim, a história em larga escala e de algum modo isso está na mata também. Não, as coisas se repetem, né? As mesmas lógicas, né? E, assim, lá na Bahia, acho que também em Pernambuco, talvez, tem muito isso do interior. Muita gente vai pra cidade e vem do interior e tem pai rico, assim, é só pra estudar, né? Mas tem toda uma relação, assim. Tem amigos meus próximos que já me falaram, tô sem dinheiro, acho que vou vender um boi, velho. Aí eu falei, o quê? Aí, tipo, até hoje, tá ligado? Essa lógica, assim, E aí, o que você falou, tá presente ainda, assim, mesma lógica, mesmo mecanismo. Eita, que palavra pesada. Desculpa. Doido, né? Sei, mas você falou outra coisa massa. Tava muito na nossa cabeça, né? Sim, total. A coisa do Levi sempre foi assim, acho que sempre... Concessão, pô, boa palavra, né? Desse anti-herói que é o Joda, que ele faz concessões muito, né? Né? Ele acha que ele é legal, que ele é de esquerda, mas ele vai fazer campanha no brother ali pra viajar, esse brother é o cara que é o filho do fazendeiro e tal. E enfim, tem toda essa lógica de concessão com o inimigo, assim. Com o inimigo não, porque ele acaba sendo também o inimigo, né? O Joda, nosso querido Joda. Mas é favores, né? Essa coisa de meu avô, meu tio, não sei o quê. Tem muito isso, assim. Eu cresci muito nesse meio, assim, também. Então é uma coisa muito empírica também de ver essa lógica muito no meu círculo, assim, dos meus amigos que estudavam na escola comigo e tinham toda essa... O interior do cara, o cara era rico, o pai dele tem dono da cidade. Eu falei, como assim, velho? E sabe, uma coisa assim. E enfim, ele via uma combinação de vários amigos meus, assim, do colégio, que hoje são super reaças, assim. E que a gente ainda tenta conversar, porque tem um carinho da escola, mas eu não... Vai acabar acabando uma hora, assim, não sei até onde vai se manter isso, assim. Mas são esses caras, assim, que são super legais, são super brother, mas super... Na hora de conversar de política, solta um negócio que você fica... Eu não percebia isso, então agora que eu tô mais politizado, o que tá acontecendo? É muito doido, essas lógicas dessas relações com essas pessoas próximas e como a gente se deixa também levar, às vezes, por... vou prestar minha casa de praia pra você, sabe? Se deixar levar pelos confortos, pelos commodities dos amigos, assim, também. Então aí é meio doido. Eu queria falar disso, sim. Eu acho que isso é muito importante para a trajetória do Joda, assim, para entender esse personagem que ainda vai estar em alguns filmes, assim, que a gente tá pensando. É isso aí. Se não tiver outra questão, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, porque você trabalha também material de arquivo, imagem, áudio também, né? Isso é bem interessante. Tem filmes, né? Recentemente, talvez. Tem. E se você trouxe isso também, se é seu, enfim, os dois, como que vocês conversaram isso? Porque tem vários documentários, né, por aí que usam assim de
gratuita, né? E é muito... tem um pensamento ali, uma pesquisa, assim, uma reflexão. Então eu queria saber como que vocês trabalharam isso, uma mata, de arquivos. isso, assim. Como que você trabalha isso, porque é muito interessante, assim, faz totalmente... Assim, não tá ali à toa, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se você veio e contribuiu para poder fechar uma mata, assim, com essa parte. Marcos. Mas você... Eu não lembro também essa coisa do... Porque, assim, é doido que ver os Porque em textinhos agora vários parece filmes que... do qual Tem isso, né? você traz, assim, tem várias coisas de internet, você traz áudio, assim, você traz, você usa também, é muito interessante, assim, como nos filmes também aparecem, assim, dispositivos, assim, de você resolver um plano com, agora eu não lembro o nome do filme, mas você usou um áudio de WhatsApp, mandando pros seus pais que você tinha acabado de chegar. É o Ótimo Amarelo, é o filme que a Amanda falou. Amarelo. Passou com dela. Que passou com o meu que tinha áudio de WhatsApp. Então, o que eu quero dizer é que esses dispositivos, assim, essas coisas que você traz, assim, esses dispositivos, tanto de material de arquivo, como uma coisa tão contemporânea que é mandar tão de agora, essas, né, as relações estão tão sendo emaranhadas, assim, por áudios de WhatsApp. Como elas não estão à toa, sabe? Isso é muito interessante, assim, que você resolve ali um plano, né? Tem um plano da praia, e você está ali numa conversa e traz vários elementos e várias questões e críticas da situação do país e tudo nesse dispositivo, assim. Eu acho que era um interesse em comum, né? Eu não sei, tipo, nos últimos 1 ano e meio, assim, eu tava muito interessada nesse tipo de uso, assim, da imagem, quando eu conheci o Marcos também. E aí... Mas eu não lembro exatamente o que foi que a gente colocou de quem. O que eu lembro especificamente era da webcam, eu lembro que você ia falar disso. Sim, A webcam foi coisa... né? Sim. Daquele trecho da Sabrina, da Sabrina, que ela fala, que acontecem as interferências, assim, Não, mas começou assim, no Ótimo Amarelo, foi o primeiro filme que eu fiz esse dispositivo assim de áudio, porque foi limitação mesmo, técnica orçamentária, assim, como fabular alguma coisa a partir de nada, né? Como contar essa história com o mínimo possível de elementos, assim. E eu vou narrar a história, né? Em vez de mostrar eu encontrando os amigos e a gente ia junto no lugar, eu vou contar pra eles as coisas. No Ótimo foi muito assim. Aí... Mas já numa Mata na Melancolia, no Regresso já é uma coisa mais narrativa mesmo. A melancolia principalmente, assim, de recursos de imagem, de arquivo e tal. Aí tem muito essa obsessão, assim, de sempre linkar uma coisa muito pessoal com algo que conecte as pessoas, assim. No caso do Mamata tem muito isso, né, de falar de coisas do Jordan, que ele é esse cara ferrado. Tem o drama dele, ele drama. Tem a trajetória dele, que ele enfim, não tem dinheiro, tem namorado e quer ir embora, e parecia fazer campanha com um amigo dele que é meio escroto, rico e tal. Só que é uma história, enfim, mas aí, dentro desse contexto, como é que a gente pensou em contextualizar esse Brasil nesse momento cheio de absurdo? Aí pô, Luciano Huck, aí pô, o Pato da Fiesp, e o Nacional da Vanusa, que é o momento que ele tá drogado, a Vanusa drogada cantando quando ele tá drogado. Isso é outra coisa também que perpassa, assim, porque você mostra essa porrada, mas vem um momento de tardia, assim, de alucinação, assim, talvez como um respiro, assim, para sobreviver, assim, um delírio, assim, uma busca, assim, um viratona e... Peraí, deixa eu tomar alguma parada para poder, pelo menos, aguentar esse desespero momentâneo, assim. Isso também, assim, está presente nos filmes. Tem uma coisa doida de ver os três juntos, você vê suas obsessões ali, suas manias. Engraçado, o Mamata ele começou, a primeira coisa, não tinha nada, foi a sequência da pedalada, assim.
eu fui pro Festival de Brasília e falei, tem que filmar alguma coisa, aproveitar. E aí falaram, um cara vai pra Brasília fazer o concurso, e aí ele toma uma droga chamada pedalada e perde a prova. Você contou essa história Não, lá? Foi criação, vou escrever, foi tipo, criei essa cena, essa sequência. Ah, você criou, assim, É. você... Aí, falei, a história vai ser essa. É um filme só. Por isso que eu falei que a Amanda, quando chegou, a gente desenvolveu muita coisa. Aí... Mas era isso, o Joda vai pra Brasília fazer prova, perde a prova, me pira. Aí, tanto que outra câmera que a gente usou naquela sequência. Alô? Enfim, É só tá uma aí. questão em relação ao Você que tá Mamata. falando, mas... Não, tá ótimo. Em relação à Mamata, assim, eu achei incrível o filme. Eu acho que se você continuar por aí vai ser muito, muito sucesso. Assim. E não só pelo filme, mas pela questão de ser ator, de ter esse distanciamento, de colocar uma linguagem que é diferente. Que eu, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi o filme, que eu vi vocês, inclusive. Então, pra mim, foi assim... eu vi ali teatro, eu vi cinema, eu vi minissérie, eu vi um monte de coisa. Eu vi série de TV, tudo misturado numa coisa só. YouTube, vi uma angústia, mas também vi um distanciamento da angústia. É meio que isso que ele falou, assim. Tem um lado melancólico, mas pra gente que tá assistindo é engraçado. E esse rir da desgraça é uma coisa bem brasileira, né? Que talvez seja essa droga, né? Porra, que engraçado, que bom rir dessa desgraça, que realmente tá infernal, né? Tá ficando até pior. Mas eu acredito que o Mamata, ele é meio que uma síntese do que você tá tentando misturar. E, eu quero fazer um filme, quero fazer isso, tô percebendo de fora, né? Uhum. E eu acho que o Mamata é um filme muito bom, assim. Eu vi os 3, saí rapidamente, voltei. E eu acho que esse sintetiza bem a ideia do coletivo, né? Tô falando realmente de fora, assim, eu não conheço, mas é o que bateu mais, né? E vocês estão de parabéns, muito legal. Muito feliz. Obrigado. Massa. Alguém mais ali, mais uma pergunta ali atrás. O rapaz tá me hospedando, então ele vai falar bem de mim. Nando. Você esqueceu a Nando e a Lili ali me hospedando. Eu mal vejo vocês. Vou dormir hoje lá. Espera. Vou tomar um café Bom, juntos. agora você tá virando Vamos tomar um café da manhã. Sei lá, daqui a pouco. Vamos ver. Eita, ele não tinha visto os outros dois ainda, vamos lá. Não, mas ainda é pra falar sobre Mamata. Tá. Que foi onde eu te conheci, nos Sim. realizadores, e daí partiu a conexão. Como no momento atual que a gente mesmo já levantou aqui, tamanha urgência e necessidade de mover-se, falo também como realizador, como é trazer o problema do homem branco para a tela e transitar entre todas essas outras questões costuradas politicamente, socialmente, como você trouxe, e expondo o melhor e tudo que você tem, que é o seu corpo, né? Jogar teu corpo à frente da câmera, pensá-lo, ir para frente, como é dar conta de todas essas informações, assim, nesse momento em que a plateia e as discussões clamam por diversas outras pautas. Curiosidade junto com Massa. vontade de dividir. Também é uma coisa que eu tenho pensado. Já chamaram uma mata de White People Problems. Mas é um pouco, né? É verdade. É um pouco não, é isso. Tá ligado? E é uma coisa que a gente tem pensado, mas eu acho que pra fugir da armadilha, assim, é isso. A gente não coloca o Joda como esse Marte. É uma gente ri do Joda, ele é patético mesmo, na situação, sabe? Coloca ele na situação mesmo. Não transformá-lo nesse cara que tá sofrendo. Acho que uma das saídas é essa, assim, não só essa, claro. Mas no caso do Jordan, como eu lido com isso, como eu lido com essa questão, assim, de mais um cara branco triste, mais um filme de um cara branco em conflito, sabe? A minha maneira de fazer isso é, tipo, debochando dele, assim, tipo... entendendo que ele é privilegiado, que ele faz parte do problema, discutindo isso, assim, sabe? Isso é uma coisa muito importante também, né, no processo. Porque eu acho que ainda tinha um certo apego, assim, com o Jordan, quando a gente começou a trabalhar, né? Sim. E ainda falava, não, você falava, ele é um merda, né? Eu falei, não, ele é legal. Porque é meu alter ego, assim, aquela coisa. Sim. Ah, esse A gente falava muito. Distanciamento foi muito você, assim, né? Ele faz parte do problema, você tem que entender isso e tal.
E Porque aí, nos outros filmes ele era mais... Tava mais ligado a você, né? Tipo... tem isso. Tem isso. Ele não era tão escroto assim, João. Nesse filme extrapola, né? Tipo, ele presta dinheiro aí pra mulher, deixa eu chegar aí, não sei o que lá, tudo. Coisa que eu não falaria, se você é nesse país, não sinto nada por esse país não. As coisas aí, tem até liberdade pra falar coisas que eu não falaria. Sim. E o filme, né, fica menos nesse lugar que o brother falou de melancolia. Aí já fica uma coisa mais, já dá uma transbordada, assim, né? E dá pra ser mais, dá pra pirar mais, assim, uma coisa. Quando você não tá preocupado de associar em você o personagem, aí você começa vou falar essa maluquice aqui pra mim. Mas é uma questão, e a gente tem pensado muito isso no filme que a gente tá fazendo, assim, que mais uma vez é Joda, reclamando da vida, só que aí, tipo, esse filme já desde o começo a gente já tá com isso, esse filme vai ter que extrapolar isso, assim. O terceiro ato vai ter que extrapolar completamente o Joda. Mas a gente pensou muito isso, Uma Mata também. Mas a gente sabia que não ia extrapolar, que ia só, enfim, mostrar como esse ser que faz parte do problema, que é também, né? Mas que também não ia ter redenção nenhuma, não ia apontar nada, assim, ele não ia se fuder tanto no final, assim. Vamos beber. Alguém mais? Ninguém tem mais nenhuma questão? Mas, se vocês quiserem continuar... Dizer que foi muito bom estar aqui. Agradecer demais a todas, todos que Obrigado, vieram aqui. Minha cara durante 1 hora e 10 minutos. Minha cara. Não, foi muito bom mesmo, assim, fiquei muito feliz. Legal, assim. né? Pena que a Bianca não... Bianca não diz um pouco de mim, né? Não conseguiu chegar. Teve um problema com o voo, mas enfim. Mas é tanta coisa, tanto que vale a pena talvez, né, refletir e continuar conversando depois de uma cerveja, porque Total. a gente precisa desse estado, assim, Semana eu consegui que ela tá meio doente. Mas Não, eu também tava super, talvez. a todo momento aí. Mas muito obrigada, valeu mesmo, sim, que bom que você chegou a tempo. Obrigado por ter e que vindo bom que mesmo. rolou, assim, né, que o Gabriel chegou assim de última hora. Foi bom. Não vou Gabriel, chegar, ele já fez faz as essa perguntas lá. sessão. Ia fazer as mesmas perguntas. Aí eu aqui, nem foi vi o ótimo. debate lá, porque eu falei Não, assim, foi não ótimo. quero nem ver, assim, pra não... Foi ótimo. pra trazer uma coisa mais... Sim. sensorial. Assim, Foi ótimo. ou algo mais... que pulsou mais mesmo, assim, que bateu mais em mim. Sim. Mas valeu demais, gente. Então a gente continua essa conversa lá fora. É nóis. Obrigada. Obrigado. Acho que... Obrigado.